Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast. Hoje estamos aqui com a doutora Lindineide Cardoso e o professor Eduardo Araújo. E hoje vamos falar um pouquinho dos contratos administrativos e a importância e responsabilidade do fiscal e do gestor de contrato. Doutora Lindineide, temos aqui um livro fresquinho, né? Recentemente lançado neste ano, que fala também um pouco ali do contrato, de toda essa responsabilização e a importância, né, de fazer um contrato ali bem feito para que no final dê tudo certo na licitação. Pois é, o livro, né, é um livro que foi feito não só para gestores e fiscais de contratos, mas é um livro para a administração pública. Contratos administrativos, teoria e prática, né, e contratos administrativos com base na Lei 14.133, uma abordagem teórica e prática. Prática no sentido de que nós precisamos começar a compreender como que vai acontecer a aplicação paulatina, e nós conversávamos justamente sobre isso, né, em razão da utilização da Lei 14.133. Existem aspectos em relação aos contratos que a grande maioria dos órgãos e das entidades observam e vislumbram algo muito parecido com a Lei 8.666. Isso aqui é muito parecido com a Lei 8.666. Quando, na realidade, não é 8.666. É a visão, e essa visão ela tem que ser muito ampla, da 14.133, né? Uma visão que vai não só da fase preparatória, né? E nós temos aí essa priorização, elevação da fase do planejamento da contratação, da fase até anterior ao planejamento da contratação, né? de toda a fase estrutural da contratação, mas a gente não pode desconsiderar a fase de execução contratual. E aí é que surgem os desafios para a administração pública. Porque eu tenho hoje, no âmbito da administração pública como um todo, contratos regidos pela Lei 8.666, contratos já regidos pela Lei 14.133, contratos regidos pela Lei 13.303, de 2016, que é a Lei das Estatais. Temos o Sistema S, né? Temos as parcerias públicos-privadas, temos os contratos de concessão. Então, são muitos aprendizados que a administração pública precisa atentar. Precisa começar a compreender que cada contrato, cada modelagem tem a sua própria estrutura, tem a sua própria dinâmica e, consequentemente, os seus desafios. Isso é fato. Algum comentário? Sim, primeiramente agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse podcast. Gabi, professora Lindineide. Na verdade, eu até me voluntariei para estar mais uma vez ao lado da professora Lindineide. Também estou com o livro da professora aqui em mãos, inclusive com dedicatória. Muito obrigado, professora. E eu vim exatamente para fazer um contraponto, porque da mesma forma que a administração agora é, de fato, realidade, é imparável o tempo, porque, efetivamente, a nova lei de licitações entrará em vigor, se Deus quiser, sem nenhuma surpresa, no dia 2 de janeiro de 2024. Vamos descontar o Réveillon. Mas, pessoal, da mesma forma que a administração pública está se preparando, e até brinquei aqui nos bastidores com a professora Lindineide, a administração está com armas em punho e virá armada unhas e dentes para bem gerir os seus contratos. E eu a lembrei da importância do fornecedor, aqueles que serão contratados através da nova lei de licitações, que passará, obviamente, até podendo contribuir um pouco na fase de planejamento, se submeterá à fase de seleção quando de uma eventual licitação e efetivamente será o contratado. A nova lei de licitações está municiando a administração de mecanismos e alguns aprimorados para melhorar a capacidade de gestão e fiscalização desses contratos. E agora, uma pergunta que eu deixo para você, fornecedor. Você também está se preparando, se capacitando e percebendo que essa é uma grande oportunidade para a sua empresa ser um melhor prestador de serviço para a administração, porque é isso que a administração quer, cada vez contratos melhores para atingir os seus fins específicos, ou de manutenção da própria administração, ou de destinação direta de algum produto e serviço para o cidadão. E você está se preparando para ser esse bom prestador de serviço que vai fazer jus a todo esse arcabouço jurídico novo que está para efetivamente nascer? É uma pergunta muito importante que eu deixo para a sua reflexão. E lembrando que a gente está aí há menos de 30 dias, né, de se tornar a única lei
de Licitações. Então, tá na hora de se capacitar, né? Não tem mais tempo. Olha os dedinhos cruzados. É exatamente isso, né, que o Eduardo acabou de fazer, cruzar os dedos, porque eu fico olhando assim, né, a quase certeza de vocês, e eu já tive essa quase certeza em março passado, e nós fomos surpreendidos, né, com, mais uma vez, a manutenção da 8.666, com essa insistência em continuar com um procedimento, gente, que já é ultrapassado, né? E, realmente, é do ser humano esse receio, esse medo do novo. O medo assusta, o novo assusta. Né? Eu quero, talvez, continuar fazendo, e a administração pública tem muito de síndrome de Gabriela, do sempre fiz assim, mas eu sempre fiz assim, e está tudo certo? Primeiro que não está tudo certo, porque nós sempre fizemos assim e não fazemos da maneira adequada. Né? Eu falei isso lá, hoje, no debate que nós tivemos mais cedo, porque se os nossos contratos regidos pela Lei 8.666 fossem contratos satisfatórios, contratos com cláusulas adequadas, aí eu poderia, sim, dizer que há uma coerência nessa insistência na manutenção da Lei 8.666. O grande problema é que os nossos contratos contêm falhas. A nossa fase de planejamento é uma fase praticamente inexistente. A administração pública experimenta constantemente a teoria do caos. Tudo é para ontem, tudo é urgente, tudo que é urgente nós já sabemos, não foi planejado. E agora nós começamos com esse viés de planejamento que, para a administração pública federal, talvez o sentimento não seja de uma grande, de algo tão diferente e tão distante da sua realidade, porque a administração pública federal enxerga na nova lei de licitações muito dos acórdãos do Tribunal de Contas da União, muito das instruções normativas federais, muito das resoluções do CNJ. É isso que nós temos, e nós já tínhamos. Mas a administração pública estadual, e principalmente, gente, os nossos mais de 5.000 municípios, esses estão sentindo mesmo um desespero por medo do novo. Um novo que eu lhes asseguro, sem nenhum medo de errar, é muito melhor do que o velho que já não nos serve mais. Exatamente, uma lei aí de quase 30 anos, né? Ela já estava muito devastada, precisava já de uma lei nova, né? Então, essa lei ela veio com muitas novidades, então, com certeza, é uma lei muito boa que a gente precisa colocar ela em prática, né? Exato. Quero trazer aqui à baila uma questão muito especial da nova lei de licitações no que diz respeito à gestão e fiscalização dos contratos. A professora Lindineide é uma especialista nesse assunto, e quando nós surgimos nas redes sociais e começamos a fazer um diálogo, ela sempre trazia a visão da necessidade, vejam só, da necessidade da administração aprimorar os seus mecanismos de gestão e fiscalização. Olha que interessante. E olha que a professora Lindineide, como bem disse, ressaltou a estrutura que a administração pública federal já tem para isso. E eu posso testemunhar, como operador do direito e como assessor de empresas, que os estados até fiscalizam também até de forma razoável os seus contratos. E eu destaco até alguns municípios, mas, de fato, a maioria dos órgãos ainda não enxerga como estratégico ter um bom fiscal treinado e até mesmo um bom gestor capacitado. E o contraponto que eu sempre faço, à medida que a administração aprimora esses mecanismos de gestão e aprimora os mecanismos de fiscalização, as empresas também têm que aprimorar os seus mecanismos de representação, seja através do próprio representante legal enxergar e entender a sua relação diferente nesse novo contrato administrativo, ou mesmo que se for o velho contrato administrativo, o empresário tem que entender que a sua relação com o órgão público é diferente da sua relação com um parceiro do mercado privado. E o seu preposto tem que enxergar que a sua relação com o órgão público, seja através do fiscal ou talvez até mesmo do gestor, é uma relação diferente.
eu ouso dizer, não é uma relação de subserviência. Você não é subordinado ao fiscal. Você tem que construir com ele uma parceria. Professora, concorda comigo? Concordo plenamente, né? E as chances para a construção dessa parceria com a Lei 14.133, ela só aumenta. Agora, tanto Eduardo, né, como o público, Gabi, nós temos uma situação muito interessante. A Lei 8.666, para aquele legislador lá de 1993, a sua proposta, ela já nascia vantajosa. Ela já nascia pronta. Então, não havia um privilégio à fase da execução contratual. Eu tenho chamado a atenção em minhas aulas, e espero que vocês deem muita atenção a isso, que a Lei 14.133 traz como um de seus objetivos a seleção da proposta, né, justamente selecionar a proposta apta a gerar um resultado de contratação mais vantajoso. A sua proposta, ela não nasceu apta, ela não nasceu pronta e vantajosa. Ela pode estar pronta, mas ela não já é vantajosa. Para que a sua proposta se mostre vantajosa, e aí, Eduardo e Gabi, entra justamente naquela questão do artigo 106. Eu vou ter um contrato com duração maior, de 5, que pode chegar até 10 anos, mas eu preciso executar esse contrato de forma adequada. Eu preciso demonstrar que a minha execução contratual, que o meu fornecimento ele é satisfatório. E, por outro lado, a administração pública precisa fiscalizar adequadamente e dizer, sim, você vai manter o seu contrato, haverá manutenção desse contrato. E precisa, sim, haver exatamente isso que o Eduardo coloca aqui, né, esse preparo. E, mais do que preparo, precisa haver uma aproximação. Nós não vivemos mais na era das trevas, em que a administração pública e fornecedores não se aproximavam. Mas muita atenção, porque a aproximação, e o artigo 123 da Lei 14.133 é muito claro com relação a isso, né? Essa aproximação não significa a interposição constante de recursos protelatórios, de recursos de nenhum proveito para boa execução contratual, como o próprio decreto 11.246 diz. Pessoal, gestor e fiscal de contratos decide, tem poder de decisão, eles decidem todos os dias. O fiscal do contrato, embora seja o chão de fábrica, como a gente chama, mas ele tem o dever de constantemente verificar como é que está a execução do contrato e de realizar diligências para que vocês ajustem a execução daquele contrato. Você pode, se o fiscal de contratos diligenciou você em algum momento e você precisa sanar alguma dúvida, você pode, sim, perguntar ao contrato o que precisa melhorar, o que está errado. Isso não está errado. Agora, o que você não pode é ficar o tempo inteiro querendo se utilizar de artifícios, talvez para não atender o prazo. E nós constatamos isso na administração pública. O bom contratado, ele conhece as suas obrigações. E o bom fiscal de contratos e o bom gestor de contratos conhece as obrigações da administração pública. Contratação pública significa o que o artigo 115 diz, dever de fiel execução por ambas as partes, e quem não executar ou não cumprir fielmente a sua obrigação será responsabilizado, tanto o agente público como o próprio contratado. Exatamente. Inclusive, nós temos o artigo 7º da nova lei de licitações, que ela traz essa importância da capacitação. O que antes falava somente do pregoeiro, hoje ela traz para todos os agentes que trabalham na licitação, né? Então, inclusive o fiscal e o gestor de contrato que precisam dessa capacitação. Pois é, Gabi. Eu, e Eduardo sabe disso, eu já levantei a bandeira da capacitação há muito tempo. Quando eu comecei com o Instagram, o _x da gestão, foi para falar para gestor e fiscal de contratos. Porque eu percebia que se falava sobre muita coisa, menos sobre o calcanhar de Aquiles da administração pública, que é a gestão e a fiscalização de contratos. E algo que sempre me surpreendeu espera aí, no seu município, a CPL tem gratificação?
E quando eu ministrava cursos em municípios, né, e ainda ministro, a resposta é sempre sim. O seu pregoeiro tem gratificação? Tem. E o seu fiscal de contrato? Não, não tem gratificação para gestor nem para fiscal de contratos. Então, há uma inconsistência, algo assim, uma injustiça. Uma injustiça realmente muito grande com gestores e fiscais de contratos. E eu tenho levantado a bandeira da capacitação adequada, porque nós também temos problemas seríssimos com fiscais de contratos que não estão atuando, não é com desídia. Não são agentes públicos desidiosos, são agentes públicos despreparados. Então, precisa ter o preparo. Além do preparo, ele precisa ser reconhecido. Essa figura precisa ser resgatada. Ou a gente resgata essa figura da administração pública, ou nós vamos ter sérios problemas, qualquer que seja a lei. Qualquer que seja a lei. Inclusive, é muito fácil a solução para essa questão, basta a vontade política em alguns casos. Porque basta uma lei de iniciativa do próprio Executivo ou, eventualmente, uma lei de iniciativa do Legislativo Municipal para enxergar que a ação ou a atividade de fiscalização de contratos e a atividade de gestão de contratos é de interesse público. São atividades de pleno interesse público, porque na própria lei diz que eles exercem munus público, para que, com isso, eles atinjam o interesse de defender a visão da administração naquela contratação. Com esse dado, é muito tranquilo para que os gestores municipais, as autoridades municipais e até mesmo o pessoal do Legislativo Municipal entenda que, para solucionar esse problema, e sim, é importante valorizar, através de uma remuneração, de um incentivo, a atividade de gestão e fiscalização de contratos. Eu tive essa experiência própria no órgão onde eu trabalhei como servidor. Antes, nós não tínhamos essa diferenciação, nem sequer uma gratificação. E também não tínhamos capacitação. Era terra devastada. A partir do momento que você percebeu a importância da capacitação e que se incluiu no plano de cargos e salários uma gratificação para o cargo de fiscal de contrato, a figura do gestor não era mencionada ainda, foi uma evolução. Aí sim, ao invés de pessoas com ódio de ter recebido uma portaria de fiscal de contrato, se voluntariavam, não só por causa do interesse na remuneração, que era a novidade, mas também por causa da capacitação. Então, o servidor ele se sente valorizado por estar sendo treinado e por ter uma remuneração para valorizar o trabalho a mais que ele terá, mas vai fazer isso com base no incentivo e entender que realmente ele está ali representando o interesse público. É muito interessante e eu saúdo a abordagem da professora nesse sentido. Obrigada. Eu gostaria de acrescentar que capacitação não é um ato discricionário do gestor público, não. Ele não capacita se ele quiser, não. Ele tem a obrigação de capacitar. Agora, que fique muito claro que o agente público também precisa solicitar. Tem muita gente que não solicita capacitação porque não quer responsabilidade. Então, olha só, nós que somos agentes públicos, se queremos exercer também esse munus público que o Eduardo bem colocou aqui, nós precisamos de conhecimento. O mundo mudou, a vida mudou e muda constantemente. E nós temos que acompanhar essa dinâmica. E isso depende, sim, de muita capacitação, de muito estudo, de apoio, de auxílio da alta administração, dos órgãos de assessoramento jurídico, dos órgãos de controle. A contratação pública, ela não é isolada, ela não nasce e fica ali na responsabilidade de um único agente público. Hoje nós falamos, e há muito, não só em razão da 14.133, há muito nós falamos na contratação pública multidisciplinar, acontecendo dentro do órgão inteiro, porque, afinal de contas, se o órgão não contrata, ele para. Ele não realiza a política pública a seu cargo. E se o órgão deixa de realizar a política pública a seu cargo, ele pode ser extinto. E aí, gente? Temos um problema, né? Exatamente. E o bacana é que a gente viu que tem público de todas as áreas dos órgãos públicos, né? Vi aqui nessa última palestra que a professora Lindineide ministrou, né? Tinha muitos fiscais e gestores, né? Então, bacana que eles vêm buscar esse conhecimento também. Exatamente, né? É algo que precisa ser corrigido. O Tribunal de Contas da União, há muito, diz que a capacitação ela é contínua. Não vai ser uma única capacitação, né? E aqui, neste evento, vocês fizeram
trilhas de capacitação, né? Isso é sensacional. Não se trata de um congresso onde se chega e se fala genericamente. Se trata de um evento em que você tem palestras, mas você tem trilhas de aprendizagem, com um reforço muito maior. E é isso que nós precisamos. Isso foi uma importância muito grande que nós identificamos para aplicar nesse congresso, né? Não somente a parte teórica, mas principalmente a parte prática, para que a gente consiga conciliar esses dois, para que o pessoal saia daqui cada vez mais capacitado, né? Então, eu vou aproveitar até e perguntar o que vocês estão achando deste nosso congresso. Eu vou aproveitar a deixa das trilhas. Eu tive a oportunidade de conduzir duas. Uma falando sobre contratos e aditivos contratuais na nova lei de licitações e outra falando de reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação, reajuste. E, professora, me encheram de perguntas. Os casos práticos, os mais diversos. E gente do Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. E isso só enriqueceu a experiência das trilhas, que foram uma inovação que esse congresso trouxe. E esses temas segmentados oportunizaram que os participantes do congresso escolhessem aquilo que melhor tivessem demanda, interesse, e realmente foi uma sacada brilhante. Estão de parabéns. A minha visão do evento, né, como eu já tinha mencionado, com relação às trilhas, é fundamental, principalmente porque o agente público ele está tão atribulado com as suas atribuições, né, com os seus deveres, que ele não tem condições de ficar lendo de forma minuciosa tanta legislação, tanta coisa que ele tem para aprender, lendo livros. Ele quer saber como que eu faço agora. Como que eu coloco em prática? Ele quer a resposta para o problema que ele está vivenciando agora. E uma trilha, uma oficina, uma capacitação desse porte, voltada estrategicamente para aquilo que o agente público quer saber, é o que interessa. Nós precisamos saber o como fazer na prática, porque, às vezes, a legislação traz alguma coisa, mas, na prática, a gente sabe que a teoria é outra. Se você me permite, professora Lindineide, eu trouxe para eles 2 minutas. Uma de um órgão público federal, onde ele já tinha uma minuta preparada para várias possibilidades de aditivos contratuais, e esse órgão era do Rio Grande do Sul. Então, os gaúchos que estavam presentes bateram palmas, ficaram felizes do professor ter trazido lá um exemplo de um órgão que já está preparado para essa realidade lá no estado deles. E trouxe também uma minuta de aditivo contratual feito pela Prefeitura de Anápolis. E a Prefeitura de Anápolis é também muito preparada para, igualmente, se antecipando às possibilidades de aditivos que podem ocorrer a partir do ano que vem, já tem uma minuta prontinha e muito bem feita a respeito do que pode ser utilizado como ferramenta pelos seus servidores a partir do ano que vem. Então, tem muita gente já preparada e estão de parabéns por causa disso. E não é só preparo, né, pessoal? Eu mencionei durante a minha palestra que a Lei 14.133 é a lei que nos permite aprender. Então, ainda que alguém erre, eu regulamentei no meu município, eu fiz um regulamento, mas eu percebi que aquele meu regulamento não está tão legal assim. Muda! Eu acabei percebendo que eu confundi, errei uma cláusula contratual. Eu coloquei uma sanção que, na verdade, é da 8.666. E aí o meu contrato é 14.133. Corrige. A hora de corrigir, gente, errar, corrigir e aprender. Exatamente. Então, agradeço em nome de toda a organização a participação da professora Lindineide e a participação da professora Eduarda Araújo. Então, muito obrigada, pessoal, e até o próximo podcast. Foi uma honra, um abraço. Até mais, pessoal. Eu também agradeço. Até mais, pessoal, e parabéns por todo esse conteúdo de qualidade que vocês desfrutam aí. Obrigada. Um abraço.